No dia 27 de outubro de 2006, chegou aos cinemas brasileiros O Segredo dos Animais. Filme esse que foi detonado pela crítica por não ser um filme tão bom. Seria isso que eu falaria se eu fosse americano, mas estamos no Brasil e O Segredo dos Animais é um dos filmes mais clássicos que existem nesse país. A quantidade de memes colossais que nasceu de O Segredo dos Animais não tá escrito. Você sabe o ora, quanto animal fedido veio do Segredo dos Animais. Além da icônica cena do boiote se escondendo do carteiro. E claro que não podemos deixar de falar do emocionante não vou dar pra trás, não vou dar pra trás. A música do Ben que ficou marcada de gerações e gerações conforme o tempo passa. Verdade seja dita que Segredo dos Animais é um filme muito engraçado. Não tem como não rir dos bois com tetas e que no filme são mencionados como vacas macho. Isso é muito importante. Fato é que se você viveu no Brasil, a chance de você ter assistido O Segredo dos Animais durante a sua infância é muito alta. Tendo dito isso, eu nunca tinha assistido esse filme. Sim, me apedrejem. Eu não sei se era a temática dos animais de fazenda, que eu nunca curti, porque eu gostava de Madagascar, que era os outros animais, mas eu nunca tinha pegado pra assistir o filme. Porém, uma galera, e quando eu digo uma galera, é papo de 300 cabeças se uniram e deram like num comentário falando, por favor, traz o jogo do boi que espirra leite nos outros. Lendo esse comentário eu falei, claro que eu vou fazer isso. Como eu vou negar jogar um jogo onde um boi espirra leite? Foi aí que, pesquisando um pouquinho, eu descobri que esse jogo era o jogo do Segredo dos Animais. Eu até que sabia o básico do filme, tipo, eu nunca tinha assistido, mas já vi muito meme. O Mr. Bombast, acho que todo mundo conhece. Mas ainda assim, eu tive que assistir o filme pra poder fazer essa review do jogo. E meu Deus, como esse filme é engraçado. O Segredo dos Animais é um filme que lida com o Otis, que é uma vaca macho, tem que deixar isso claro, que tem que lidar com a situação de amadurecer e deixar de ser um jovem responsável e aprender que um homem forte se defende sozinho. Um homem mais forte defende aos outros. E olha que mesmo falando que esse filme é muito engraçado, ele tem momentos tristes, a morte do Ben, eu acho que é até hoje uma das coisas mais tristes do mundo, a música dele é extremamente marcante e, nossa, mano, esse filme consegue brincar com as coisas. O que pra mim é uma prova de quando um filme bobo, um filme simples, pode ser um filme marcante e divertido. Você não precisa ser o cara que fala, não, cara, meu filme favorito é um filme escocês, que eu vejo ele dublado em russo, porque daí ele é um filme em preto e branco, e aí os gritos dos caras russos fazem com que a experiência fique muito melhor. Esse é um filme bem cult. Você não precisa ser esse cara, você sabe que tem muito filme bom que a crítica fala que é uma bosta. Mas eu não ligo, esses filmes são divertidos. Bolt o Supercão, Monstros vs Alienígenas, O Incrível Mundo de Gigi, 9 a Salvação, A Casa Monstro, Por Água Abaixo. Todos os filmes esses que tem notas medianas pela crítica, mas que eu não ligo. Eles são divertidos e eu preferia assistir 1000 vezes o filme do Turbo que ser obrigado a assistir a bosta de um filme preto e branco porque ele é cult. Ai, como eu sou diferente. Eu gosto de filmes estranhos e de Arctic Monkeys. Eu também gosto de Arctic Monkeys. Ele tem um combo muito forte no Blooms. Verdade seja dita, um filme só tem que ser divertido, um jogo só tem que ser divertido. E depois de uma puta introdução dessa, eu acho que hoje é hora de falar sobre O Segredo dos Animais The Game. Inclusive vale a pena comentar que esse jogo saiu no ápice da era dos jogos licenciados de Play 2. Aquela era onde tudo que era um filme ganhava um jogo. Era do Gelo, Madagascar, tinha uns 3 jogos daquilo, é bom pra cacete. Ratatouille, se pá por água abaixo, deve ter um jogo no Play 2 também. Inclusive eu fiz review do Galinho de Chicken Little dessa época também, que era, nossa, bom, gosto desse jogo, bom pra cacete. Essa era foi mágica, porque ela tinha muitos jogos bons, mas meu amigo, tinha jogo ruim nisso aqui. E não bota expectativa muito alta não. Mas dito isso, vambora pra review. Mas antes disso, rapidão, você tem que falar dos patrocinadores oficiais do nosso canal, que tá sempre aí ajudando esse mês. Então, por favor, assiste a propagandazinha rapidão. Não vai doer. Aqui, coloca rapidinho, você nem vai sentir nada. Oh my god! O curso de desenvolvimento de jogos do Noneclass, que é simplesmente o maior curso de Game Maker do mundo. Pra você que não tá ligado, o Game Maker é simplesmente a engine onde foi feito jogos como Undertale, Hotline Miami, Katana Zero e até eu já fiz meu próprio jogo usando o Game Maker. O curso também conta com um módulo focado em Unity, que é simplesmente a engine de Cuphead e Hollow Knight. Isso sem falar que ele já conta com mais de 100 horas de conteúdo e mais de 2000 aulas curtinhas pra você aprender no seu tempo. Comprando o curso, você também leva de bônus um módulo de desenvolvimento mobile, publicação e monetização dos seus jogos e até um módulo de Game Jam, já que a melhor forma de aprender é praticando. Vários alunos já tiveram seus jogos lançados pra Steam, Mobile e até Nintendo Switch. E a melhor parte de tudo é o preço, porque clicando no link da descrição você leva o curso por 12 vezes de R$11,88, ou 119 à vista. Isso sem falar que o curso também tem acesso vitalício, certificado de conclusão no final do curso e uma comunidade enorme pra te ajudar a resolver suas dúvidas. Então tá esperando o que pra começar a criar seus próprios jogos com o Noneclass? Viu? Nem doeu, olha que belezinha. Mas é isso, que agradecer ao None por patrocinar sempre nosso canal, ajudar a gente a pagar as contas. E agradecer geral que conheceu o None por minha causa e tá aí começando a fazer seus jogos, é muito foda ver essa galera. Mas é isso, pode ficar com o vídeo agora. Antes de mais nada, é importante comentar que assim que você abre o jogo, ele tem simplesmente uma animação insana.
Eu acho que essa deve ser uma das top 5 melhores intros que eu já vi em toda a minha vida, porque simplesmente começa a passar um trailer do jogo antes de você jogar o jogo. Eu não sei por que tem isso, mas é lindo, porque metade do trailer é você jogando leite nos outros com uma vaca. Ou com um boi, o que deixa as coisas um pouco mais estranhas. Brincadeiras à parte, essa animaçãozinha que tem no jogo até que dá um hype legal pra você jogar. Mais uma vez, eu não sei porque ela tá antes de você começar a jogar o jogo, sendo que você vai começar a jogar o jogo agora, mas me deixou um pouquinho hypado pra ver a experiência que eu ia ter. Por fim, iniciando o jogo, a gente já começa no primeiro capítulo, onde um dos bois da fazenda tá contando que enquanto uma nova vaca tava chegando na região, o Otis estava zoando com os amigos em cima do celeiro. Só que enquanto eles faziam isso, o Fred consegue perceber que o fazendeiro tá voltando pra fazenda. Aí nisso todo mundo se atrapalha, o Otis quase cai do celeiro, e enquanto todo mundo fica discutindo como eles vão resgatar o Otis, a gente chega com o nosso personagem dentro do jogo. E é aí que a gente tem a melhor opção do jogo, que é escolher se a gente vai ser um boi ou uma vaca. E meu amigo, sabendo que eu tenho a opção de poder jogar leite nos outros sendo um boi, qual é a mínima chance de eu não ter escolhido isso? Eu sei que algumas pessoas podem se decepcionar, porque todo jogo que eu tenho a opção eu pego uma personagem feminina, mas dessa vez eu não podia deixar a oportunidade passar de poder jogar leite na cara dos meus amigos. Depois de escolher seu personagem, o jogo vai te dar a opção de qual tipo de boi você vai querer, tendo a opção de americano, Angus, Beefmaster ou Brahman, que não pergunta por quê, mas depois de 20 minutos que eu fiquei pesquisando sobre a origem da raça dos bois, pra ver se teria algum boi brasileiro no jogo, eu simplesmente desisti e fui de Angus porque ele parecia muito um boi emo. Inclusive, caso haja algum especialista em bois aqui nesse vídeo, eu descobri que o Angus e o Brahman são bois que tem aqui no Brasil. Muito foda. Por fim, depois de tudo, você pode nomear o seu boi. Obviamente que eu não ia perder a chance de colocar o Irônio nesse jogo também. E por fim, finalizando o nosso personagem, a gente consegue ver que o porco tá pedindo pra gente enrolar enquanto o Otis tenta descer do celeiro. E aí, por causa disso, o nosso boi fica mugindo ali até que o Otis finalmente consiga escapar de lá. E assim se inicia o segredo dos animais The Game. Que eu aceito que me chamem de louco, mas meu amigo, esse jogo se assemelha muito a um GTA do segredo dos animais. Pode ser que eu tivesse meio louco enquanto eu tava gravando, mas sério, esse jogo me lembrou muito um GTA. Esse jogo funciona num esqueminha de mundo aberto, onde você vai desbloqueando novas áreas pra você avançar, e as missões funcionam praticamente no mesmo esquema do San Andreas, que cada personagem tem um tipo de missão específica. Como o porco, que geralmente passa algumas missões relacionadas com receitas, ou o Otis, que vai te passar as missões de você jogar leite nos outros. E esse esquema é muito legal, porque lembra, por exemplo, as missões do César, que o César tinha as missões especiais de lowride, sendo que cada personagem tem uma missão especial. É muito curioso e é engraçado falando agora, mas funciona bem, é bem divertido esse esqueminha de missões e foi legal jogar. Mas enfim, parando de viajar, vamos voltar pro jogo. No início do jogo, a primeira missão que a gente tem que fazer é simplesmente conversar com o Miles. E falando com ele, ele explica o sistema de saving do jogo e que você pode dormir pra avançar à noite, porque algumas missões vão estar disponíveis somente de noite. Assim como algumas missões vão estar disponíveis somente de dia, então você tem que ficar bem alerta no tempo do jogo. E, enfim, tendo conversado com o Miles, a gente pode começar a fazer as missões do game. Onde eu, obviamente, comecei falando com o Ben, né, o boi mais foda de todos os tempos. E conversando com o Ben, ele fala que a nossa missão é simplesmente sair e conhecer os outros animais daquele lugar. Sendo assim, eu já saí pra conversar com o porco. E falando com ele, a gente tem esse diálogo que eu, por acaso, acho que eu já vi em algum lugar, mas não sei dizer muito bem, só é muito curioso. Falando com o porco, ele fala que os guaxinins invadiram o terreno à noite e roubaram o livro de receitas dele. E ele então conta que os guaxinins resolveram esconder as páginas do livro embaixo de pedras marcadas com um X, o que convenhamos que é um péssimo jeito de roubar uma pessoa, a visão de onde você vai esconder o que você roubou dela. Mas enfim, foda-se, depois de um tempinho eu consegui encontrar uma das pedras marcadas que tinha uma receita de torta de maçã. E voltando pra falar com o porco, ele pede pra gente encontrar os ingredientes pra que ele possa fazer a torta. E isso o jogo já mostra um dos sistemas bem legais que ele tem, que você pode encontrar todos os elementos que você precisa espalhados pelo mapa, já que é uma fazenda. Então pra encontrar uma maçã, você tem que ir até uma macieira e chutar ela, que vai começar a cair algumas maçãs lá de cima. E devo admitir que é um sistema bem cabeça, porque você saber onde tá as coisas é muito importante mais pro final do jogo. Quando então pega as maçãs, a gente pode falar com o porco e ele pede pra gente buscar por farinha. E aí, procurando um pouquinho pelo mapa, você consegue encontrar o que ele tá precisando. E falando com ele uma última vez, ele fala que você tem que levar pra alguém que possa cozinhar essa torta. E nisso a gente vai lá e explora um pouquinho a fazenda e descobre que atrás do celeiro tem uma cozinha onde justamente o porcão vai estar lá pra fazer as receitas. Pelo que eu tive que dar uma estudada, esse sistema de receita dele é bem completo, dando você fazer várias coisas, mas eu não fiz. Vendo na internet eu vi que tem bastante receita espalhada pelo jogo, você pode fazer um monte de coisas, mas eu simplesmente acabei ignorando porque elas não são importantes pra zerar o game. E enfim, tendo cozinhado a torta do porcão, a gente pode voltar pra falar com ele e finalizar a primeira missão do jogo. Outro personagem que a gente pode conversar é com o Duke, só que ele simplesmente só vai falar pra gente sobre o sistema de dia e noite do jogo, então foda-se. O último personagem com quem a gente tem que conversar é com o Pip. Falando com ele, ele libera pra gente o óculos especial de sol, sendo esse simplesmente o item mais importante do jogo, mas a gente já volta pra falar sobre ele. Antes disso, eu acabei indo falar com o Otis pra ver qual que era a missão dele, e o Otis então ensina pra gente qual é o verdadeiro poder dos óculos que o Pip deu. E é ele que ensina que se você equipar o óculos, você desbloqueia um modo onde você pode jogar leite nos outros pela fazenda. O que foi isso? E tendo liberado o poder de jogar leite, nossa missão é leitar 6 animais
animais diferentes pelo mapa. Então é isso, sem muita opção, eu fui lá, leitei na galinha, leitei no galo, leitei nos porcos, leitei no porcão e por fim eu não podia perder a oportunidade de leitar no Ben. E aí, tendo leitado em todo mundo, a gente pode voltar pra falar com o Otis e a gente finaliza mais uma missão. E claro que eu não podia perder a oportunidade de leitar no Otis. Importante falar que além do óculos, a gente tem vários outros itens, como o celular, que vai servir pra indicar quais missões a gente vai ter que fazer pelo jogo, que pode parecer meio inútil, porque já o mapinha já avisa onde você tem que ir, mas na verdade esse celular acaba servindo justamente pra quando você não sabe aonde tem que ir na missão e ele vai acabar indicando onde o personagem tá. Finalizando então as missões básicas, eu voltei pra falar com o Ben, e conversando com ele fala que a gente tem que aprender como lutar pra poder defender os animais da fazenda. Nosso boi até pergunta pra ele que tipo de luta que a gente vai ter que fazer, é aí que o Ben explica que a gente tá falando da super leitada. E não, eu não tô zoando, o Ben até fala que quer ver como tá a nossa leitada. E nisso a gente tem uma cutscene super épica, com um rock tocando no fundo, pra um minigame de jogar leite em latas. E é aqui que vem o momento revelação, porque embora eu tenha falado que esse jogo me lembrou bastante GTA, ele na verdade é um jogo de minigames, onde durante o jogo, conversando com vários personagens, você vai ter vários minigames que eles vão passar pra você jogar. Inclusive me lembrou bastante o jogo do Madagascar, que é outro jogo de animais e que também tem minigames, e também é do Play 2, isso é um pouco de coincidência até demais, mas acaba sendo que fazer os minigames deixa o jogo muito variado, e dá até aquela duvidazinha de por que não tinha um multiplayer nisso aqui, porque com certeza esse jogo seria muito mais legal conseguindo jogar com um amigo. Principalmente se tivesse algum minigame onde você pudesse leitar na cara do seu amigo, que deixaria esse jogo aqui facilmente como top 10 jogos do PlayStation 2. Mas enfim, terminando esse minigame de leitar, a gente tem essa finalização muito irada, e conseguindo finalizar o minigame você tem até uma telinha pra ver o quão bem você foi, e nesse caso aqui eu consegui ser o melhor leitador de todo o jogo. Como recompensa por ser um ótimo leitador, o Ben dá pra gente uma chave pra gente poder abrir o celeiro, e nisso eu já fui falar com o porcão pra ver o próximo minigame. Era basicamente uma pista de obstáculos parado, onde tinha um cano que você podia ou chutar ele ou pular. Eu confesso que esse minigame aqui, ele pode parecer bem legal, mas ele é só você ficar apertando dois botões e no fim, foda-se, tem coisa melhor. Enfim, a gente consegue finalmente vencer o porcão no próprio game dele. Como recompensa, a gente ganha 50 moedas de ouro. E por fim, a última missão era simplesmente conversar com a Hannah, a galinha. Falando com ela, ela fala que perdeu 10 ovos e pede ajuda pro Irônio pra poder recuperar. A gente então tem que andar pelo mapa coletando os ovos e devolvendo tudo pra Hannah, a gente também ganha 50 moedas de ouro. Logo depois disso, falando com o Otis, a gente ganha dele uma chave pra poder pilotar uma bicicleta pelo mapa. Que, meu amigo, me desculpe, mas se você não viu a semelhança com GTA San Andreas, agora você está ficando maluco. Sério, dá pra dar o mesmo pulinho que o CJ dá no GTA San Andreas. Mano, literalmente GTA San Andreas de vacas. E, enfim, agora com a nossa bike irada, a gente desbloqueia algumas novas missões pra poder fazer pelo mapa. E que no meu caso eu fui um imbecil e esqueci de gravar a introdução da missão. Que resumo do resumo era basicamente falar com o porcão que ele ia pedir pra você fazer manteiga. E aí nisso eu tinha que ficar muito tempo caçando aonde cacetas eu tinha que fazer essa manteiga, até eu descobrir que eu tinha que entrar dentro do celeiro, leitar dentro de um cantil e mexer nele pra fazer creme e depois manteiga. Todo esse processo é tão específico que eu até agora não entendi como que eu descobri que eu tinha que fazer, mas eu aprendi, é isso. Por fim, a gente pode voltar pra entregar a manteiga feita com leite de boi pro porco. E aí, provando nossa manteiga, ele fala que ela é doce. Cara, ele falou que a manteiga estava muito gostosa e doce. Doce? Esse menino é salgado? Cara, não sei. A gente vai ter que provar na BGS de degustação de sêmen. Qual o gosto sêmen? Neutro ou levemente adocicado. Não, é sério, eu quero que você preste atenção no que a gente fez, porque a gente teve que leitar dentro de um jarro, entregar pra um porco e ele disse que tava doce. Isso ficou bizarro rápido demais. Vamos só ignorar. No fim, finalizando a missão de entregar a manteiga feita de leite de boi, a gente finalmente finaliza as missões desse dia. Dando uma olhada no celular, a gente pode ver que o galo falou que precisava encontrar a gente à noite no celeiro. E aí, nisso, dormindo, a gente pode avançar até a hora da noite. E à noite a gente pode conversar com o galo, que fala pra gente que é hora de abrir a festa no celeiro. E nisso ele fala que a gente tem que encontrar com as topeiras pra conseguir comprar decoração e itens pra festa. E a gente então pode sair pela primeira vez da fazenda e explorar um pouquinho esse mundo aberto até chegar onde as topeiras estão. Ou pelo menos isso aqui era pra ser uma topeira, porque isso aqui tem quase o tamanho de um boi e isso é um pouco assustador. E aí, conversando com ele, a gente desbloqueia a loja das topeiras, que é uma loja que vai servir pra gente poder comprar decorações e melhorias pro nosso celeiro, que é um dos pontos mais legais desse jogo, mas eu ainda não posso comentar sobre ele, porque mais pra frente ele fica mais interessante. Então aguenta aí que a gente já volta pra lá. Ah, aqui, nossa, tá, eu posso comprar um bagulho. Caralho, que jogo tosco da... Cara, olha um... Bucking You, man. É um humano mecânico. Cara, parece um dildo. Um dildo em forma de gente. Imagina só que foda. Que foda, cara. Enfim, na primeira ida na loja, a única coisa que a gente pode comprar é uma mesa de sinuca. E aí, comprando essa mesa de sinuca, a gente pode voltar no celeiro onde tá rolando uma festa. E se você descer no fundo da festa, você consegue encontrar a mesa de sinuca que você comprou. E aí, conversando com o Duque que tava por lá, você simplesmente pode puxar uma partidinha de sinuca muito insana. Cara, e uma sinuquinha com os bois, você não quer jogar, não? Esse jogo, ele é complexo, né? Cara, eu só tô jogando uma partida de sinuca com o meu cachorro aqui. Olha a cara do cachorro, mano, no canto superior direito. Olha a cara do filho de uma puta do cachorro, cara. Cara, esse cachorro é muito difícil de vencer, cara.
Não acredito, o vídeo que mostra Elon Musk grávido de Trump é fake, mano. Não. Ah, cara. A maravilha é uma bosta. Cara, esse jogo tá me fazendo jogar sinuca sério. Cara, por que os PNG dos bonecos é tão desgraçado de horrível, cara? Olha a cara do boi, mano. E que porra de fonte é essa, cara? É as fontes que o Venom usava nos vídeos dele de 2010. Na verdade, olhando bem, não é exatamente a fonte do Venom Extreme, mas é extremamente assustador que o Venom e o Segredo dos Animais de PS2 tinham uma fonte muito semelhante. Isso é no mínimo curioso. Mas enfim, pra falar bem a verdade, até que esse minigame de sinuca é bem legal. Eu consigo dizer com facilidade que entre todos os jogos, esse aqui vai facilmente ali pro top 3, se bobear top 1, porque ele é muito legal. E ele puxa o que eu gosto de chamar de sinuca americana, onde tem a bola preta que fica no meio do mapa e se você encaçapar ela, você perde instantaneamente. Então no começo até que foi meio difícil entender o que eu tinha que fazer, porque eu não tô acostumado com esse tipo de sinuca, mas depois de um tempinho a gente consegue pegar a manha e é bem legal jogar. Depois de um bom tempinho, que eu não quero revelar aqui, mas posso falar que demorou até eu entender como que eu tinha que fazer, eu finalmente consegui encaçapar todas as bolas e vencer o Duke no jogo. Como recompensa, a gente já ganha mais 50 moedas. O dia então amanhece e a gente já tem que fazer mais algumas missões pela fazenda. E explorando um pouco e tentando aprender como usar a porra da bicicleta, porque meu amigo, que controle horroroso que esse negócio tem, eu acabei conseguindo encontrar com o Watts e os amigos dele. Falando com eles, eles falam que querem pegar uma pegadinha no carteiro. E nisso a gente tem o minigame da melhor cena da porra do filme. Você não faz ideia o quanto eu queria colocar mais dessa cena, mas ela tá dando copyright no vídeo, então eu tenho que colocar só isso aqui. Mas voltando pro minigame, ele é exatamente isso que você espera, é uma recriação 1 por 1 da cena do filme, e só é hilário, é muito, muito divertido jogar essa porra. O minigame nem é tão legal, mas pela cena do filme a gente perdoa. O objetivo é basicamente ficar fazendo umas dancinhas enquanto o carteiro não tá olhando, e aí quando ele for virar, você fica fingindo que é uma vaca normal. Simples, porém muito divertido e muito engraçado, e dá pra ver as tetas do boi balançando de forma bizarra em algumas partes. Conseguindo finalizar o minigame, o Watts dá pra gente de recompensa um token de Gold Rush, e a gente de novo tá livre pra explorar o cenário e encontrar a próxima missão. Dando um rolê pela fazenda, eu consegui encontrar os bois que tinham a próxima missão, e falando com eles, eles chamam a gente pra tirar um racha de bicicleta. E aproveitando que inicialmente os controles da bike são meio duros, é difícil de pegar, principalmente o freio e a parte de voltar, as corridas acabam ajudando bastante a você melhorar nessa parte. E eu tenho que dizer que provavelmente se não fosse por causa delas, eu estaria até o final do jogo empacado pra tentar aprender como que usava a porra do sistema de freio da bicicleta, que é meio bosta de usar. Foda-se, eu não sei se eu gosto muito dessa bike não. Por fim, vencendo a corrida, a gente ganha 25 moedinhas e de novo tá livre pra explorar. E enquanto eu explorava o jogo, que eu acabei encontrando um lugar onde a gente usa aquele token de Gold Rush que a gente tinha ganhado mais cedo. Sendo essa Gold Rush uma corrida que serve pra você conseguir juntar moedas pra poder comprar melhorias no seu celeiro. Que mais uma vez isso aqui por algum motivo me lembra muito o jogo do Madagascar de PlayStation 2. Na moral, eu acho que tô com muita vontade de jogar esse jogo porque eu tô vendo ele em todos os lugares. Um detalhe interessante da corrida do ouro é que quanto mais complicadinha ela for, mais ouro ela começa a dar pra você, já que os upgrades começam a ficar mais caros também. E aí por fim, conseguindo coletar todos os ouros da corrida, eu consegui voltar pra fazer as missões do mapa. Falando com o porcão, ele pede de novo pra gente caçar comida pra ele. E depois de um tempinho perdido sem saber aonde que eu tinha que ir, eu descobri que o mapa do jogo mostrava a localização das coisas importantes, o que vai ser muito útil. Então, graças ao mapinha, eu consegui encontrar a horta que tinha no jogo e consegui pegar os morangos pro porco. E aí, entregando pra ele, a gente ganha mais 50 moedas de recompensa. E aí, por fim, a última missão desse dia que a gente tinha era conversar com o Pip. Falando com ele, ele fala que queria encontrar com o Watch, só que ele tá muito longe, ainda mais porque o Pip é um rato que tem 10 centímetros de altura e que ele queria carona pra poder ir lá. E aí, nisso, o Pip sobe na nossa cabeça e a gente tem simplesmente que encontrar o Watts no lago. E encontrando com ele, a gente finalmente finaliza o primeiro capítulo do jogo, dando assim início ao capítulo 2, a temporada do Guaxinim, onde a gente consegue ver que a partir de agora, vários guaxinins vão começar a invadir a fazenda e algumas missões vão ter ligações com eles. E voltando então pra fazenda, a gente consegue conversar com a Hana, que diz que ela tava preocupada com os guaxinins, e por isso ela pede pra gente fazer uma competição de arremessar pintos. E eu queria tá zoando, mas é literalmente isso. A gente tem até que colocar o óculos pra poder jogar leite pra poder pegar os pintos. E saindo um pouco da piada, o objetivo desse jogo é simplesmente pegar os pintinhos que estão pela fazenda e arremessar eles de volta no celeiro. E o que deixa esse minigame minimamente complicado é porque o plot dele é que o Watts pode tentar leitar em cima de você e vai acabar fazendo você perder o pinto enquanto isso. Mas no fim, sem nenhuma dificuldade, eu consegui vencer de 75 a 30, e a gente então consegue ganhar mais 75 moedas de recompensa. Indo então falar com o Miles, ele fala pra gente que alguns guaxinins começaram a invadir a horta. E nisso a gente de novo bota o óculos super foda, simbolizando que a missão envolverá leite. E pra proteger a horta, nosso objetivo é simplesmente leitar nos guaxinins que aparecem no meio do caminho. De novo, queria muito tá zoando, mas é literalmente isso que você tem que fazer. Ah, e também vale a pena comentar que quando você joga leite nos guaxinins, você tem que arremessar eles pra longe, e é só lindo de ver isso.
Mas enfim, depois de muito tempo, porque esse minigame é longo pra cacete, a gente finalmente consegue passar. Como recompensa, o Miles dá pra gente mais um token de Gold Rush. E enfim, depois de ter ajudado todo mundo, o Ben manda uma mensagem pra gente pedindo pra encontrar ele no topo da montanha. Conversando com o Ben, ele de novo pede pra gente fazer o mesmo minigame de ficar leitando nas latas pelo mapa. E como você já deve ter começado a perceber, mas esse jogo começa a ficar bem repetitivo depois de um tempo jogando. Eu não vou aqui falar que o jogo é chato de se jogar, porque o esqueminha de minigames com um mapinha aberto deixa até que bem divertido fazer as coisas, mas definitivamente a partir do momento que a gente começa a repetir muito dos minigames, o jogo começa a perder a graça de uma maneira bem grande. Ainda mais quando eu te contar que eu levei mais ou menos 11 horas pra zerar esse jogo. E agora eu quero que você pense mais ou menos como essa situação de você andar pelo mapa, conversar com um bicho, fazer um minigame e voltar e repetir o mesmo processo por 11 horas. Eu posso te dizer que talvez você fique meio louco em alguns momentos. Mas enfim, o Ben também dá pra gente dinheiro por ter completado a missão. E se você tentar explorar a fazenda agora, você vai perceber que não vai encontrar nada durante o dia, o que significa que você tem que ir dormir pra fazer as missões noturnas. E à noite então a gente tem que falar com uma das topeiras e ir na loja dele comprar mais alguns materiais. E aí agora que eu tenho dinheiro eu posso explicar o quão legal é esse sistema, porque tudo que você compra com o ratão aparece no seu celeiro. Então eu simplesmente fui lá e comprei um monte de quadros, como uma vaca com biquínis, que tanto eu quanto você conseguimos ver que não tá cobrindo porra nenhuma nessa obra. É tipo aquela imagem do cachorro, se um cachorro usasse calças, como ele usaria. Mas enfim, eu aproveitei e comprei tudo que eu tinha direito e gastei todo o meu dinheiro na loja do ratão. E o mais legal é que voltando até o celeiro, tudo que a gente comprou aparece pelo mapa, incluindo a flor medonha que eu comprei, que eu não sei, mas eu amei essa porra. Quadro da vaca bizonha, assim como o quadro da vaca com os peitos à mostra. E aí eu vi que meu celeiro tava ficando tão legal que até o Mike maluco tinha aparecido pra dançar por ali. Só que infelizmente, como eu não tinha mais dinheiro, eu teria que trabalhar e fazer mais missões pra conseguir melhorar o meu celeiro. No dia seguinte a gente então consegue conversar com a Mary, que é uma das pintinhas, e ela acaba pedindo pra gente jogar esconde-esconde com ela. Com isso a gente simplesmente sai andando pela fazenda e achando os pintinhos que não estão nem um pouco escondidos. E aí finalizando o minigame a gente acaba não ganhando nada, porque era só um pintinho querendo brincar e você seria muito maligno de cobrar por isso, cara. Fiquei até mal com você agora. Mas logo depois de falar com o pintinho a gente pode falar com a Hannah pra pegar mais uma missão com ela. Ela então entrega pra gente uma chave e fala pra gente buscar mel na fazenda. O que eu não poderia imaginar é que eu não conseguia encontrar onde tava a porra desse mel. Eu também não tô aqui pra falar que esse jogo aqui tem o top 10 maiores mapas de todos os tempos. Não, o mapa é até que bem pequenininho, mas meu amigo, pra conseguir encontrar a quininha aleatória onde tava o minigame do mel, eu demorei muito tempo e não me orgulho disso. Mas enfim, finalmente conseguindo encontrar, a gente pode fazer o minigame das abelhas, onde basicamente a gente tem que ficar esperando as abelhas passarem, e assim que eles estiverem longe, a gente tem que ir na colmeia e pegar o mel daquele lugar. E aí, conseguindo pegar mel suficiente, as abelhas vão ficar putas com a gente só tem que tentar fugir de lá o mais rápido possível. E aí, tendo pego tudo, é simplesmente voltar pra falar com a Hannah, ela vai dar 75 moedas e a gente finaliza mais uma missão. A gente então vai dormir e no dia seguinte chega uma mensagem do Otis falando pra gente encontrar com ele. E falando com ele, o Otis fala que hoje é o dia que eles iam tomar banho todo mundo junto. Lá é. Só que ele fala que os amigos dele ainda não chegaram, então a nossa missão é simplesmente caçar por eles na fazenda. E aí, caçando um pouquinho, a gente consegue encontrar com o Fred, o Peck, o Porco e o Pip. E voltando pra falar com o Otis, a gente ganha mais 75 moedas. A noite então cai e o Boy Ben chama a gente pra fazer uma missão importante. Falando com ele, ele fala que alguns guaxinins apareceram pela área e que a nossa missão era proteger o galinheiro aquela noite. E nisso a gente tem uma cutscenezinha e se a gente vê que tem o óculos é porque envolve leitada. Nisso o minigame é literalmente a mesma coisa do que o minigame da Horton, a gente tem que ficar jogando leite nos guaxinins e jogando eles pra longe. E depois de 2 minutinhos a gente finalmente consegue finalizar esse minigame. Inclusive sem querer me gabar, mas eu consegui pegar a nota máxima praticamente todos os minigames de leitar desse jogo. Sim, eu sou o rei do leite. E como recompensa por ter ajudado a galera, o Ben dá pra gente mais uma chave pra liberar mais um pedaço da fazenda. E por fim, finalizando a missão do Ben, eu acabei caçando um pouco das missões pela fazenda. Que flor ridícula, mano, vai se fuder. E aí no dia seguinte a gente já tinha mais coisa pra fazer. E usando a chave que o Ben deu pra gente pode desbloquear uma área nova da fazenda que deixa a gente chegar até o Peck. Falando com ele, a gente tem simplesmente a masterpiece dos minigames do jogo, aonde a gente tem que jogar um frango de um estilingue ao som de uma das melhores músicas desse game. Puta merda, que minigame da hora. E nisso você tem que controlar o frango pelo ar, pique Superman 64, e levar ele até o final do trajeto, onde você tem que arriscar o quantos pontos você vai querer. Nesse caso eu acabei arriscando no 80 e consegui suave finalizar com 80 pontinhos. E aí como recompensa a gente ganha mais um token de Gold Rush. Mais à frente a gente também consegue encontrar com... Caralho. Mais à frente a gente também consegue encontrar com o Otis, que fala pra gente puxar uma partidinha de golfe. E aí nisso a gente tem um minigame que eu até agora não entendi direito a ideia, porque você joga golfe, que aqui você só dá a primeira tacada, e depois quando a bola chega lá, você tem que controlar as marmotas pra levarem a bola até o final, roubando no jogo. E é o que eu disse, não pergunte e...
sim, no Madagascar também tinha esse minigame e eu lembro que o golfe lá era muito mais foda. Brincadeiras à parte, o minigame aqui não é tão ruim, mas ele é um pouco estranho, porque justamente você não tá jogando golfe, é mais você ter que controlar as marmotas pra levar a bola até o final. E as pistas até que são bem legais, mais uma vez, se tivesse um multiplayer aqui, ia ser show de bola. Mas eu acho que a maior crítica aqui é que os criadores aparentemente tinham tesão em golfe, porque esse minigame de longe não é o mais legal de jogar, ele dura muito tempo pra fazer e por algum motivo eles repetem essa porra toda hora você tá tendo que jogar golfe com marmotas, essa porra e não acaba. Aí quando eu quero jogar 5 minutinhos quietinho de sinuca, não, aí não pode, mas 30 horas de golfe, não, golfe é foda. Mas enfim, continuando nesse injusto mundo onde eu não posso jogar sinuca, eu consigo finalizar esse minigame de golfe. E aí no fim, como recompensa, a gente ganha mais um token de Gold Rush. E assim se inicia o capítulo 3 do jogo. Capítulo esse que eu não sei o que aconteceu, mas é enorme dentro do jogo. Sendo que eu vou ter que resumir bastante isso aqui, porque ele é pelo menos umas 9 vezes maior que o capítulo final, que é literalmente uma missão, não pergunte. Por fim, esse capítulo se inicia com o Ben falando que a temporada de guaxinins acabou, mas que agora alguns coiotes começaram a aparecer. E aí, junto disso, a gente também consegue ver que o Otis tá com a cabeça meio viajando, porque uma nova vaca chegou na região e ele tá apaixonadinho por ela. E aí, por isso, falando com ele, ele fala pra gente caçar por 10 flores pra entregar pra Daisy. E aí, caçando pelas flores no meio da fazenda, a gente pode entregar pra ela. E ela então fala pra gente agradecer o Otis porque ela achou muito fofa a coisa que ele fez. E voltando o mapa inteiro, falar com o Otis, e meu amigo, esse mapa é longo, caralho. A gente então consegue finalmente chegar no Otis e falando com ele, ele dá pra gente um detector de metais como recompensa. E logo depois disso, eu vi que o Ben tava querendo falar comigo, então eu subi até a montanha onde ele fica. Chegando lá em cima e conversando com o Ben, ele entrega pra gente uma chave pra gente poder acessar mais uma área do mapa. Inclusive, um detalhe muito foda que o burro aqui não tinha percebido é que simplesmente o tempo passa enquanto você tá andando pela fazenda, assim como dá pra ver ficando de tarde aí, muito foda. E, enfim, no dia seguinte, o Duke acabou chamando a gente pra desenterrar latas usando o nosso novo detector de metal. E por ter pego todas as latas, a gente simplesmente ganha 100 moedas como recompensa. Outra missão que eu acho que vale a pena comentar é o Fred falando que ele queria muito comer todas as galinhas daquele galinheiro, só que como o Ben proibiu, o nosso objetivo é pegar simplesmente verduras pra ele poder se alimentar. Missão muito foda. É isso. Como recompensa por ter pego a janta dele, ele acaba dando também mais 100 moedas pra gente. Logo depois disso, a gente recebe uma mensagem do Otis pedindo pra encontrar com ele. E lá o Otis simplesmente falou que ele quebrou o recorde de leitar mais longe de todos. E nisso a gente tem que fazer o desafio de leitar mais longe que o Otis. E a gente tem que fazer isso subindo em cima de uma caixa d'água e leitando ao vento e... É lindo de se ver, não tem como falar. Enfim, depois de ter quebrado o recorde de leitada do Otis, eu acabei tentando bater meu próprio recorde. Foi aí que eu acabei ficando sem leite e tive que voltar pra falar com o Otis. E aí, como recompensa, ele dá pra gente mais uma chave de outra parte do mapa. E indo até essa área nova, a gente consegue encontrar com o Ben por lá. E aí ele de novo fala que quer ver a nossa leitada e pede pra gente leitar de novo em um monte de lata espalhado pelo mapa. Porra, Ben, na moral, você tá querendo tanto meu leite assim, é só pedir, cara. Fica de boa, mano. Eu sou de boa, sou solidário. E aí, de novo, com recompensa de leitada, a gente ganha mais 100 moedas. Isso então eu vejo que já tá anoitecendo e eu tenho que voltar pra fazenda pra poder dormir e continuar fazendo as missões, só que é aí que eu vejo que de noite acaba tendo uma missão dentro do celeiro. Chegando lá, a gente vê que de novo são aquelas 3 vacas que tava apostando corrida no começo do jogo, e de repente o jogo volta a ser um jogo nota máxima, porque a gente começa a apostar corrida com 3 bois dentro de um carro. Gente, sabe o bagulho de nunca skip uma cutscene? Então, eu tava jogando, aí eu não prestei atenção na história, aí eu pulei a cutscene, e eu tô apostando uma racha com um boi. Mas por fim, depois de um tempinho a gente consegue vencer a corrida sem muita dificuldade. É literalmente uma corrida, foda-se. E por ter vencido a corrida, a gente ganha mais 100 de ouro. No dia seguinte, de novo, a gente tem que acordar e trabalhar igual um touro manso. Gostou da piada? Corno manso? Ah. Zé Américo, um abraço pra você. Pra ser sincero, esse dia não tem muita coisa interessante. A gente primeiro tem que falar de novo com o Peck, fazer de novo aquele minigame de fazer ele voar. Depois a gente vai falar com o Miles e fazer de novo o minigamezinho da horta. E depois de muito tempo simplesmente repetindo esses minigames, a gente finalmente tem uma missão nova. A gente precisa encontrar com o Otis no campo de golfe. E lá ele pede pra gente pegar as armadilhas de urso que foram colocadas no campo de golfe usando o nosso detector de metais. E que, meu amigo, eu achei que seria uma missão insanamente difícil, porque a gente anda muito devagar com esse detector de metais, até perceber que todas as armadilhas estavam simplesmente nas poças de areia. Mas que ainda assim não se engane, porque demora tempo pra cacete pra conseguir pegar todos os detectores, mas conseguindo pegar todos, a gente pode voltar pra falar com o Otis. Falando com ele, ele agradece e dá mais 100 moedas pra gente como recompensa. E aí no dia seguinte a gente de novo tem que encontrar com aqueles 3 bois e mais uma vez tirar mais um racha. Racha esse que foi completamente roubado, vai tomar no meio do cu, que eu tava em primeiro lugar, e aí no último segundo a porra do vagabundo desse boi me vai tomar no cu. O que me forçou a ter que repetir a porra desse mapa e no fim ter que roubar, porque ele tinha roubado da última vez, mas agora assim, roubando a gente consegue ganhar. E o mais foda é que a gente faz tudo isso pra ganhar simplesmente 8 moedas de ouro.
Logo depois a gente pode voltar pra falar com o Miles, ele pede pra gente pegar por 5 bugigangas espalhados pelo mapa. Conseguindo pegar tudo e voltando pra falar com o Miles, a gente finalmente consegue ganhar um prêmio de verdade e ganha 100 de ouro. A noite então cai e a gente pode finalmente reencontrar com o Ben. Falando com ele, a gente descobre que as bugigangas que a gente pegou com o Miles, na verdade foram usadas pra criar uma máquina disparadora de tomates, que ia servir pra gente tacar tomates nas crianças que estavam tombando os bois à noite. Uma missão extremamente específica, extremamente idiota, mas que faz todo sentido com o segredo dos animais. Como eu disse, essa missão é literalmente isso, tem que ficar tacando tomate nas crianças que estão tentando acordar os bois. No meio da missão, algumas topeiras podem dar pra você um mega tomate especial que dá muito mais dano nas crianças. What the fuck? E por fim, depois de passar toda a noite atirando em criança, a gente finalmente consegue finalizar a missão. O Ben então agradece a gente ganha mais uma chave de outra área. E foi aí que antes de voltar pra fazenda, eu resolvi explorar um pouquinho o mapa, e até que eu encontrei o Ben em cima da colina tocando o violão dele. Eu confesso que esse detalhe foi muito legal, eu fiquei até meio emocionado na hora. Ele tá dando pra trás! Gente, ele não está dando pra trás, Pia. Não vou dar pra trás. Não vou dar pra trás. Por fim, depois de ter encontrado com o Ben não dando pra trás, eu resolvi voltar pra fazenda no jeito mais estiloso possível. Voltando dentro do celeiro, a gente de novo encontra aqueles bois querendo apostar mais um racha. E a gente de novo tem que apostar a corrida com os bois, com literalmente o único momento marcante quando eu marquei nessa placa que tem um boi pedindo você beber leite. Bizarro. E aí, vencendo dos bois, a gente consegue finalmente finalizar mais a missão. O dia então de novo amanhece, a gente consegue reencontrar com o Otis e ele mais uma vez pede pra gente esguichar nas latas de leite, acho que já pela 4ª vez já. E aí que depois de muito tempo, numa fase extremamente longa e com um monte de latinha que você fica caçando por um puta mapa enorme, a gente finalmente consegue fazer essa fase e em recompensa a gente ganha 125 moedas por isso. Porque é aqui que você começa a perceber que o jogo começa a tentar aumentar de forma meio artificial o tempo de gameplay. Porque mesmo que a gente já tenha feito várias vezes esse mesmo minigame de ficar jogando leite nas latinhas, ainda assim aqui é muita lata, são 50 latas em um mapa muito grande. Bem perceptível que eles espalharam um monte as latas pra ficar demorado de você conseguir fazer isso. Que no fim só dá uma aparência de que eles não estavam muito afim de tentar fazer muita coisa, simplesmente resolveram socar de minigame aleatório pelo mapa. No começo até foi bem divertido, porque eram muitos minigames aleatórios, espalhados pelo mapa, são várias missões diferentes. Só que a partir da metade do jogo, parece que é muito a mesma coisa. Vai num lugar, faça alguma coisa, depois você encontra com os mesmos personagens, repete o mesmo minigame várias vezes pra ficar melhor naquilo. Tanto que o próximo minigame é literalmente isso. Você vai lá, reencontra com o Fred e ele fala que de novo tá com fome e pede você pegar mais fruta pra ele comer. Como eu falei dessa ideia deles começarem a aumentar artificialmente o jogo, dessa vez ele quer uma cereja que só cresce no outro lado do mapa. Então você tem que pegar sua bicicleta e ir andando bem devagar pra ficar aumentando o jogo de forma artificial. Até pra quem viu o último vídeo do canal que eu falei de Red Dead Revolver, inclusive assiste lá, eu gosto muito desse jogo, eu queria que esse vídeo pegasse mais view. Esse vídeo eu comento o quanto eu gosto do jogo porque ele sabe que ele é um jogo simples. E sabendo disso, ele se faz um jogo curto. Red Dead Revolver tem 5 horinhas de gameplay que não ficam enjoativos em nenhum momento, porque ele sabe que é um jogo que ia ficar enjoativo se fosse muito alongado. E olhando pro jogo do Segredo dos Animais, eu imagino a mesma coisa, que se o jogo fosse um pouco mais curto, ele provavelmente não teria tantas missões repetitivas, o que faria o jogo ficar bem mais legal de se jogar, até porque alguns minigames são muito fodas. O complicado é ter que repetir eles por 15 vezes. Mas enfim, depois de tudo isso a gente consegue voltar com o Fred, falar com ele e ganhar 125 moedas de recompensa. No dia seguinte a gente consegue encontrar com a Daisy, que pede pra gente fazer um bolo pra dar de aniversário pro fazendeiro. E nisso ela diz que a gente tem que pegar manteiga, ovos e mel. A parte do ovo é só a gente ir no galinheiro e roubar um pintinho que vai nascer lá e foda-se. Eu acho engraçado essa parte até agora. A manteiga a gente tem que fazer de novo leitando no pote. Pro mel a gente tem que voltar lá no meio da floresta e fazer de novo aquele minigame com as abelhas. E com os ingredientes a gente pode voltar e falar com o porcão pra ele cozinhar o bolo de aniversário. E aí com o bolo feito a gente simplesmente vai entregar ele na casa do fazendeiro. O que eu quero situar aqui é que você tá vendo que não existe nenhuma indicação que eu tenho que colocar esse bolo aqui, senão o texto que só aparece quando eu tô literalmente na frente desse mapa. E se você ainda não entendeu o que significa isso, quer dizer que eu passei 30 minutos andando pelo mapa pra saber aonde que eu tinha que entregar essa porra desse bolo, até o momento que eu simplesmente abri um guia no YouTube, porque o jogo não fala. E você pode dizer que não, Irônico, você tá virando muito chorão, e eu falo que talvez seja verdade, porque talvez ficar 6 horas fazendo minigames, talvez realmente tenha deteriorado meu cérebro a ponto que eu virei o chorão da banda Charlie Brown Jr. Mas no fim o que importa é que eu finalmente consegui fazer essa maldita missão depois de meia hora, entregar a porra do bolo fazendeiro e ganhar 125 moedinhas com o final. Voltando pro celeiro à noite, a gente consegue ver que o Fred tá tendo alguns pesadelos e o Peck pede pra gente acalmar ele. Que aparentemente pro jogo significa que a gente vai entrar dentro da mente do Fred e ter que fazer de novo o minigame da leitada, só que dessa vez com vários Freds demônios no inferno. E a gente de novo vai lá e tem que fazer o minigame no inferno, que legal. E aí 3 minutinhos depois a gente finalmente consegue finalizar essa fase. O Fred agradece a gente e a gente ganha mais 125 moedinhas. E nisso, depois que eu não tava aguentando mais de tédio de ter que ficar repetindo o minigame, eu simplesmente resolvi fazer a parte mais legal desse jogo, que era decorar o celeiro. Então eu fui na loja das topeiras com $1.600 e gastei
tudo que eu tinha ganhado pra comprar o máximo de decoração possível. E aí com isso a gente pode voltar até o celeiro e, meu amigo, é muito foda ver a decoração que a gente compra. Porque o celeiro agora tava no grau, com um monte de luzes, um monte de pôster espalhado, que inclusive são as imagens do filme. Além de que eu também tinha comprado várias outras pinturas, que algumas eram referências do filme e algumas apareciam dentro do jogo. Tinha comprado uma jukeboxana foda que me deixava desligar o som. Inclusive a gente acabou descobrindo que desligar o som faz com que os animais acabem não dançando mais. Eu achei incrível isso. Além de que agora a gente também tinha um pianinho e na parte de baixo tinha um monte de outros jogos pra galera poder se divertir. Eu acho importante lembrar, caso você seja burro, que isso aqui é o antes e esse aqui é o depois do celeiro. E é muito legal decorar. Tem até uns bois jogando pinball. Foda. Por fim, o dia finalmente amanhece, a gente pode voltar a fazer mais alguns minigames, ou não, porque de novo é o minigame do gol. E que de novo demora mais 20 minutos pra gente conseguir fazer toda a porra da nossa, que legal. Que mais uma vez, só relembrando, não é que eu odeio o minigame do golfe, como eu falei, eu acho muito legal as ideias de minigames do jogo. O problema é o quanto ela repetiu, porque só o golfe a gente tem que passar mais de 2 horas refazendo várias e várias vezes. Mas enfim, finalizando esse minigame, a gente pode falar com o Watts, ele dá mais um ticket de Gold Rush e a gente finalmente tem uma coisa nova pra fazer no jogo. Voltando lá pra fazenda, a gente consegue encontrar com a Daisy, que tá organizando a festa de aniversário de 13 anos do cachorro, que tá muito velho. Pois é, né? Pra quem não tem essa curiosidade gigatônica, significa que 13 anos, na verdade, nos anos de cachorro, são 68 anos, o que significa que esse cachorro está muito velho e à beira da morte. Inclusive, esse cachorro muito velho também aparece no filme, onde ele aparece por 1 segundo e eu ri pra caralho na hora que eu vi ele no filme, mas aqui ele tem toda uma saga separada pra ele. Basicamente, a Daisy fala que o cachorro quer tirar umas férias, só que pra isso eles precisam de 1000 moedas, e pra conseguir reunir esse dinheiro, a gente vai ter que fazer um evento. Que, embora essa ideia pareça muito foda, basicamente significa ter que repetir mais alguns minigames. E nisso a gente tem que fazer de novo o minigame do cano, dessa vez valendo algumas moedas. Inclusive, eu me distraí sem querer, acabei perdendo o desafio, mas pelo menos eu perdi com 69 moedas. Legal. Mas enfim, ligando o monitor, depois eu consigo vencer o primeiro desafio do porco. Depois disso, o próximo minigame é o jogo do pinto, que tem que ficar voando. Depois, mais uma corrida de bike. Depois, de novo, o minigame das latas, acho que pela 6ª vez já. Acredite se quiser, mas o último minigame de tudo que eu falei aqui é de novo uma partida de golfe. E aí, por fim, depois de 1 hora fazendo minigames, eu ainda tava com 991 moedas. Então eu aproveitei pra fazer mais um Gold Rush, que eu sabia que ia me dar o restinho das moedas que eu precisava. E aí, finalmente conseguindo 1000, a gente pode voltar pra falar com a Daisy. E falando com ela, depois de tudo, finalmente se inicia o capítulo 4 do jogo. Eu só queria voltar pra citar, tipo, o quanto essa porra é muito menor. Tipo, olha isso aqui, ó. Capítulo 3 é enorme pra caralho, enorme. Aí o capítulo 4 é isso aqui, ó. Acabou o capítulo 4. Porra. Mas basicamente, iniciando esse capítulo, a gente tem que entrar dentro do celeiro, onde tá rolando a festa dos animais. E lá dentro, conversando com o Galo, a gente finalmente tem um minigame novo no jogo. O incrível minigame conhecido como Bar do Leite, onde toneladas de leite começam a entrar e você, como um bom boi, seu trabalho é simplesmente servir leite para os clientes. É um minigame divertido, é bem legal jogar. Inclusive, lembra aquele joguinho de arcade lá que... Eu esqueci o nome. O Detona Ralph, ele bebe num bar desse, no filme desse. Você tá ligado? Eu não sei se não são burros. Esse joguinho novo, mesmo não sendo dos mais legais, é bem divertido, porque é finalmente um minigame novo, depois de tanto tempo que a gente tava simplesmente fazendo as mesmas coisas toda hora. Então foi divertido jogar, um minigame que eu gostei de brincar, foi divertido pelo menos. Sei lá, Bar do Leite é um nome muito bom também. Inclusive, curiosamente, eu perdi esse minigame, porque ele era meio dificilzinho a primeira tentativa, só que o jogo não me deixou repetir. Ele falou, não, beleza, você passou. E aí eu só passei. E é isso. Enfim, a gente acaba voltando pra conversar com o Galo, ele agradece a gente por ter sido barman aquela noite. E do nada, começa outro capítulo. Tipo, você percebeu que eu passei 10 minutos do vídeo cobrindo um capítulo do jogo e o outro capítulo foi só um minigame. Por quê? Por que botaram o sistema de capítulo? Mano, não vai nem... Mas infelizmente, voltando das piadinhas, no capítulo 5 é onde acontece o que ninguém queria que acontecesse. Os coiotes acabam atacando aquela noite. E acontece que um homem forte ficou pra defender a fazenda. Mas infelizmente, o Ben não conseguiu resistir aos ferimentos e acaba sendo morto pelos coiotes aquela noite. Não vou dar pra trás. Não vou dar pra trás. Podem me enfrentar em qualquer lugar. Não vou dar pra trás. O Otis acaba então chegando tarde demais e vê o seu pai Ben morto no chão. E logo depois tudo que a gente vê é o Otis de luto pela morte do seu pai, sem poder ter feito nada. E já na manhã seguinte, sabendo o que aconteceu, eu corri pra tentar ajudar o Otis a superar esse momento. E em cima da montanha, tudo que a gente consegue ver é o Otis triste de luto. E a Daisy pedindo pra gente encontrar algumas flores que o Ben gostava pra poder botar em cima do túmulo. E óbvio que pra ajudar o Otis, a gente vai lá e pega as flores que o Ben gostava. Colocando as flores lá, a gente sabe que fez uma boa ação, mas agora cabe ao Otis aprender a lidar com isso.
O dia então amanhece e eu acabo conversando com um dos pintinhos que disse que quer fazer uma surpresa pro Otis. E nisso a gente sai com uma missão agora de encontrar todos os pintos espalhados pela fazenda. E encontrando todos, a gente pode levar eles lá em cima pra falar com o Otis. E assim como no filme, os pintinhos ajudam bastante o Otis a superar esse momento. Tá que aqui no jogo eles só cagam completamente a morte do Ben e do nada o Otis aparece numa festa, vai tomar no cu fazendo morrer. Brincadeiras à parte, isso literalmente acontece no filme. Os pintinhos alegram o Otis, depois ele vai pra uma festa com o Mike maluco e aí ele já fica um pouco melhor. Só que aqui isso é tão rápido que chega a ser bizarro, tá ligado? Tipo, é uma missão atrás ele tava de luto pelo Ben e agora ele tá dando festas de celeiro e foda-se. Na verdade, tecnicamente não era o Otis que tava dando a festa, e sim todos os animais, e ele acabou só chegando e acabou no festejando no meio. Só que nisso que eles percebem que tá de dia e o fazendeiro acabou vendo eles. Felizmente o Miles tá ali e dá um porradão na cabeça do fazendeiro que desacorda ele, e aí quando o fazendeiro acorda ele acha que era tudo um sonho e é isso, o problema é resolvido. E eu esqueci de pontuar, mas essa festa que eles deram no celeiro também é o início de um novo capítulo. Eles realmente começaram a só pular os capítulos e foda-se, tá ligado? Vai logo, termina o jogo rápido, tá acabando a licença. Por fim, no dia seguinte a gente acaba reencontrando com o Otis, que fala que tá um pouquinho triste, gostaria de jogar golfe com a gente de novo. Que legal. Eu sei, tá ficando enjoativo já, porra, você só fala dessa porra desse golfe aí, cara. Nossa, não tem coisa nova. Então, não tem, porque eu passei 23 minutos fazendo essa porra desse minigame de novo. Eu não sei. Se alguém puder comentar nos comentários, eu agradeço, porque eu já perdi as contas e eu tive que fazer isso, tô ficando maluco, insano, cara. E aí, finalmente, terminando o golfe que o Otis queria tanto jogar pra alegrar ele, a gente finalmente finaliza essa parte, ganha mais uma chave de uma área nova. E aí, à noite, a gente pode ir no celeiro e ver que, mais uma vez, os bois querem apostar mais um racha, que eu só humilhei todo mundo, foi fácil pra bosta. Logo depois disso, uma das topeiras acaba ligando pra gente pedindo pra gente fazer um trabalhinho pra ela. E falando com ela, a gente descobre que esse trabalhinho é ir até o lixão e pegar um monte de entulho pra poder construir mais uma máquina. E aí nisso a gente consegue usar a chave que a gente ganhou do Otis por ter jogado golfe com ele e abrir a próxima área do mapa. E aí chegando até o lixão, a gente consegue pegar os pedaços de metal que a gente precisa. Inclusive antes de ir embora eu acabei encontrando territórios dos coiotes que mataram o Ben e claro que como forma de vingança eu precisei leitar na cara deles com toda a força que eu podia. E aí, voltando pra entregar o pedaço de metal, a gente ganha mais um token de Gun Rush e finaliza mais uma missão. O dia então amanhece, a gente tem mais uma missão que é de novo apostar mais uma corrida, eba. E conseguindo vencer a corrida, a gente ganha incríveis 17 moedas. Depois disso, a gente finalmente tem uma missãozinha nova interessante, que é conversando com o Miles, ele fala pra gente tapar os canos de água que começaram a vazar. Pausa rápida pro momento foda, quando eu consegui estacionar minha bicicleta perfeitamente na vertical, e esse negócio foi muito foda, eu preciso deixar registrado aqui. Caramba. Que pinto enorme! Embora inicialmente esse minigame de ficar caçando por canos de água seja chato pra cacete, depois de um tempo você entende que na verdade você tem que caçar pelo trilho do cano. É um negócio específico, é difícil de tentar explicar nesse vídeo, mas eu depois do tempo consegui aprender e eu sendo burro, consegui entender o negócio, quer dizer que funciona bem. E aí finalmente remendando os canos que o Miles pediu, a gente finaliza essa missão. E aí depois de finalmente terem inventado uma coisa nova, eles só voltam atrás e a gente de novo tem que fazer o minigame de jogar a porra do pinto do estilingue, que legal. Pelo menos eu não reclamo porque esse minigame aqui é divertido, diferente da porra do golfe que me encheu o saco, isso aqui é legalzinho de fazer. E finalizando ele, a gente ganha mais um token de Gold Rush. Voltando pra fazenda, mandando um grau insano, a gente consegue conversar com a Hannah, que de novo pede pra gente fazer aquele minigame de jogar pintos no celeiro, que esse é bem divertido, não confesso que é bem legal. Que inclusive me proporcionou um dos maiores momentos gamers da minha vida, porque eu tava quase perdendo com 80 pontos empatado, o que me fez ter que jogar um pinto da maior distância possível atrás do celeiro, quando o tempo tava quase acabando, e por questão de 1 segundo eu consegui vencer o minigame com 20 pontos de vantagem. E aí, pra respirar por ter feito um minigame muito complicado, eu resolvi voltar pra falar com o Miles, que pediu pra gente jogar leite de novo nos guaxinins, o que é sempre um prazer. E depois de repetir de novo mais um minigame que demora, tá? Isso aqui é longuinho, é igual o do golfe, demora caralho. E aí, finalizando ele, a gente ganha mais um tokenzinho de Gold Rush, e dando uma olhada no mapa, a gente vê que não tinha mais nenhuma missão disponível, o que significava que a gente tinha que dormir pra ver se tinha missões à noite. Justamente à noite, voltando até o celeiro, tinha mais um racha com os bois. Conseguindo vencer a corrida deles, a gente ganha 175 moedas e eu consigo encontrar o Mike maluco dançando. E acabando aquela noite, mais uma vez o dia amanhece. E de novo, explorando pelo cenário, a gente tem mais uma vez um minigame de corrida, sim, seguido um do outro. Primeiro minigame de corrida de carro e depois de corrida de bike. E conseguindo vencer a corrida, a gente finaliza mais uma missão. E logo depois disso, a gente pode dar uma explorada pelo mapa e adivinha só, a gente tem golfe de novo. Tipo, caralho. Chega, né? Deu pra entender. Eu gostei do jogo. Foi divertido, mas eu não aguento mais jogar golfe nessa porra. Eu tava 6 horas jogando golfe sem parar. E aí, finalmente finalizando o minigame de golfe, a gente tem coisa nova acontecendo na história. Depois de tudo isso, finalmente se inicia o capítulo 7 do jogo, onde a gente vê que algumas crianças voltaram pra tentar atrapalhar as vacas de dormirem à noite. Indo conversar com o Otis, a gente vê que ele teve um puta plano de traumatizar essas crianças pra que elas parem.
Caramba! Que eu não consigo dizer que não é eficaz, mas de fato eu acho que teria algum jeito melhor de fazer isso. A gente então tem mais um daqueles minigames do carteiro do começo do jogo, de ficar dançando na frente das pessoas. Minigame esse, inclusive, que é feito com os fazendeiros que aparecem no meio do filme, que são muito engraçados também. E conseguindo passar pelos fazendeiros, a gente tem simplesmente a parte onde a gente começa a perseguir as crianças em um carro em alta velocidade. Que eu posso ou não ter lido direito o que fazer e tentei atropelar as crianças. Mas aí já na segunda tentativa eu entendi o que tinha que fazer e simplesmente fiquei seguindo as crianças de forma extremamente assustadora e... é um pouco bizarro para pensar nessa porra desse minigame. Mas enfim, seguindo as crianças, a gente consegue descobrir aonde elas moram. E aí a nossa querida gangue de vacas machos acabam invadindo a casa das crianças pra dar um susto nelas. E depois a gente tem que fugir da polícia. Em um jogo infantil. E mais uma vez está 100% de acordo com o filme, liberado aí, parabéns, Segredo dos Animais The Game. Você não foi igual o jogo da Coraline que cagou pra história no final. Você seguiu fielmente, tamo junto. E, enfim, conseguindo fugir da polícia, a gente finaliza essa missão. De volta pra fazenda no dia seguinte, a gente acaba tendo só uma missão pelo mapa, que é ir conversar com o Otis. E indo conversar com ele, ele fala que tá um pouco de luto pelo pai dele. E mentira, é outro minigame de golfe. Que dessa vez ainda piorado, porque eles, em vez de colocarem limite de tempo, eles colocaram um limite de bolas no jogo. Sério, só ficou ruim, só ficou uma merda. Por quê? Por quê? Ainda foi tudo pior, porque eu sem querer apertei pra dar restart na missão, porque eu me distraí, e eu tive que voltar e fazer tudo que eu já tinha feito. Sério, eu passei muito tempo nessa porra desse golfe maldito, meu Deus do céu, quem teve essa ideia? Até teve um mini momento legal que eu tinha só uma bola e consegui encaçapar no final, tá ligado? Mas foi tão triste ter repetido tudo que, tipo, só não marcou. Não consegue ser marcante, é só triste essa porra. Até o jogo não tava aguentando mais, porque eu fui subir uma ladeira e de repente o universo começou a colapsar entre si. Eu não sei o que aconteceu aqui, mas lindo de se ver. A noite então cai, a gente consegue conversar com o Otis e tem mais um minigame de ajudar o galinheiro, dessa vez contra os coiotes que começaram a atacar. Conseguindo então segurar os coiotes, a gente finaliza essa missão e se inicia mais um novo capítulo, onde o Otis resolve que ele tem que ir embora na fazenda porque aquele ataque dos coiotes do último dia tinha sido culpa dele. Já que o Otis confiava na gente, a gente acaba ficando em comando da fazenda naquele momento. Por causa disso, no dia seguinte, de novo, a nossa missão é tentar ajudar a galera agora que a gente era o novo líder. Nisso a gente ajuda o Miles a detectar mais alguns vazamentos com o cano de água, ajuda as vacas que estavam dormindo a não serem acordadas pelos guaxinins que atacaram aquela noite. O capítulo do nada acaba, mostrando que o sistema de capítulos foi montado com o cu. E a gente então inicia o capítulo final do jogo de maneira completamente anticlimática. Vendo que enquanto a gente tava lidando com os guaxinins, alguns coiotes invadiram o celeiro durante a noite e levaram as galinhas. Só que é aí que a gente vê que o Otis já tinha ido tentar resolver esse problema e salvar as galinhas. E a gente então se une com os outros animais, porque um homem forte se protege sozinho, mas um homem mais forte protege os outros. E nisso a gente vai até o lixão dos coiotes, é meio brusco mesmo, a gente só teleporta. E lá, usando a nossa super arma disparadora de tomates, o nosso objetivo é tentar segurar todos os animais ali e impedir que as galinhas sejam devoradas. No meio do game acaba que o líder dos coiotes, o Dag, acaba começando a atacar junto. E a gente entende então que derrotando o líder, o resto dos coiotes não vai ter pra onde ir. E assim então a gente faz e luta contra os coiotes até o momento que o Dag acaba dando a cara e a gente finalmente consegue derrotar ele. Mesmo que ele claramente tenha muita vida no momento que o jogo fala que a gente matou ele, mas ok. Porque no fim, usando as suas habilidades com o Golf, o Otis acaba mandando todos os coiotes pra longe de lá. E a nova namoradinha do Otis resolve que o filho dela vai se chamar Pequeno Ben. No fim, todos os animais vivem felizes para sempre. Os créditos rolam e a gente finaliza o Segredo dos Animais The Game. Inclusive, curiosidade interessante que no final eu tentei comprar tudo que tinha venda na loja do Topeira, só que eu não tinha muito dinheiro. Aí quando eu fui ver no celeiro, tipo, não tinha mudado porra nenhuma, então vou cortar isso aqui do vídeo, tá? Você não viu nada. E por fim, esse foi o Segredo dos Animais The Game. A review que foi muito pedida, tinha muita gente pedindo e dando like nos comentários, eu falei, cara, por que não? Espero não ter ofendido ninguém, que, não, eu joguei esse jogo aqui há 20 anos atrás, então claramente ele é perfeito e você está errado. Pô, cara, calma aí. Como eu falei, eu gostei do jogo, eu acho que ali... o início dele é muito bom, as primeiras 3 horas são muito divertidas, mas ele se alonga pra 9 horas. E não precisava, tá ligado? Ele podia ser um jogo mais curto, mais compactadinho. Red Dead Revolver é isso. Eu adoro Red Dead Revolver. Esse jogo é muito legal. Também não sei porque esse jogo não tinha uma função de multiplayer. Dava pra colocar, talvez, tipo, cortando 5 horas de gameplay. Por que esse jogo é tão longo, meu Deus? Mas na verdade, falando em geral, eu me diverti legal com o jogo. Ele não foi um jogo que me marcou na minha infância, então talvez se tiver uma memória afetiva, ele possa ser até mais divertido. E se você não jogar também 11 horas seguidas, eu acho que ele pode ficar até um pouquinho mais legal. Vou deixar isso até como um convite pra quem jogou na infância e quiser jogar. Por favor, rejogue e deixe sua opinião aí embaixo se o jogo era tão legal quanto você pensava, ou se realmente jogar 12 horas de golfe por hora não me deixa mais ser feliz. Mas por fim, eu acho que é isso, que agradecer geral que chegou até aqui. E claro, antes de você ir embora, deixa o like aí, comenta. Quero pegar um momento e mostrar aqui as fanarts que me enviaram no Twitter. Muito obrigado a todo mundo. Inclusive eu não costumo divulgar muito meu Twitter, mas se você quiser ir lá, eu só falo bobagem. Eu não falo nada sério, claro, eu só falo bosta. Se você me seguir lá, eu só falo merda, bobagens. É incrível. Eu também tinha que agradecer geral que mandou o vídeo pro Hypar aí. Eu sempre esqueço de pedir Hypar, eu nunca peço, mas muito obrigado quem deixou um Hyparzinho aí no vídeo. Se fizer no celular, aí, por favor, dá um Hypar. Ah, você já foi embora, tem que estar pro celular, não tem paciência, desculpa aí.
desculpa aí, é a geração Z. Mas, sério, muito obrigadão a todo mundo que hypou o vídeo. O meu vídeo de Castle Crashers passou uma semana no hype. Eu nem pedi e a galera mandou lá. A gente entrou no em alta, no em hype, sério, foi muito legal. Mas por fim é isso, se você gostou desse vídeo e quiser ver outra review, tem a de Red Dead Revolver. Eu amei aquele jogo, sério. Se você quiser eu falando bem de um jogo, vê eu falando de Red Dead Revolver, aquele jogo é muito bom. E caso você queira ver mais irônica aí na sua semana, não aguento só ter um vídeo por semana, também tem o canal secundário, que eu não divulgo muito, mas eu tô postando uns vídeos lá, eu tô fazendo uma saga tentando platinar Isaac, estamos quase finalzinho aí. Então vou deixar um vídeo aí também separado se você quiser. Claro que antes de ir embora também não posso deixar de agradecer aos membros do canal: War, Tio Caribou, Log, Miguel Yeshua, Sem Nome, Pablo Isaac, Kirinou, Tel Salazar, João Samor e sei lá moleque. E um agradecimento ainda mais especial aos membros insanos que têm mais dinheiro do que bom senso: Fixal, Shabab SV, MC64 e Kakasai. Muito obrigado por apoiar esse sonho e nos vemos semana que vem com mais um vídeo.